Oi meninas, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a tiara torcidinha. Quem foi minha aluna no curso de festas de fim de ano aprendeu a fazer a pulseira, tá? É o mesmo torcido, o que vão mudar são as medidas. Então anotem aí as medidas, que eu vou passar as medidas tanto para a gente fazer apenas com uma cor, quanto para fazer com 3 cores ou 2 cores, tá? Eu vou trabalhar aqui com 2 cores, mas vou cortar 3 pedaços do mesmo jeito, porque senão fica muito fino. Eu já vou explicar para vocês. Então vamos lá. Para fazer com apenas uma cor, eu vou precisar de 2 pedaços da malha com 5 centímetros. Um pedaço para encapar a tiara e um pedaço para a gente fazer o torcido, tá? Gente, preciso que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque a forma de fazer o torcido, a técnica, é a mesma, mas muda um detalhezinho quando a gente trabalha com uma cor ou com 3 cores, 3 pedaços de malha ou um pedaço de malha, tá? Então, é necessário prestar bastante atenção. Então, isso eu vou explicar na hora de colocar a malha aqui no gancho para torcer, tá? Então, um pedaço de 5 para encapar, um pedaço de 5 para fazer o torcidinho. Isso para uma cor. Se eu for trabalhar com 2 ou 3 cores, vamos precisar de 3 pedaços com 3 centímetros cada um para fazer o torcido e um pedaço de 5 para encapar a tiara, que é a mesma coisa. O pedaço de 5 para encapar não muda. Qualquer tiara, qualquer modelo, para encapar, sendo ela de metal ou de silicone, sempre será um pedaço de 5 centímetros. Sempre, tá? Sem exceção. Mas, para fazer o torcidinho, se for uma cor, um pedaço com 5. Se forem 2 ou 3 cores, 3 pedaços com 3 centímetros, tá? Brenda, se eu quiser fazer 4 cores, não aconselho. Por quê? Porque a gente vai ter que cortar mais fina ainda a malha, né? Aqui eu tô cortando 3 pedacinhos com 3 centímetros, a gente teria que cortar 4 pedaços com 2 centímetros. A malha fica muito fina e aí não sobressai nenhuma cor. Aqui, gente, uma ideia que eu vou dar para vocês, que é a que eu vou trabalhar no vídeo, a proposta, é fazer com cores escolares, tá? Então, aqui eu vou trabalhar o azul com branco, e aí, no caso, eu quero que o azul sobressaia, por isso, 2 pedaços do azul e apenas um do branco, que é uma tiara escolar. Eu vou fazer a torcidinha escolar. Aproveitem essa época do ano, já que vocês estão aprendendo a fazer essas tiaras, elas vendem muito para a escola. Muitas clientes minhas compram ela para escola. Então, façam em vermelho, façam amarelo com branco, vermelho com branco, nas cores escolares mesmo das escolas da região de vocês, para as filhas de vocês. Aproveitem, porque é mais um acessório que vocês podem colocar aí à venda, tá? E vou falar para vocês que tá bem difícil gravar, porque trabalhar com a malha, a mão com esse calor que tá fazendo aqui no Rio, a mão sua bastante. Então, assim, eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente faz. Depois eu vou dar uma pausa para começar já a encapar a tiara, vocês já aprenderam, para a gente não perder tanto tempo aqui no vídeo, para o vídeo não ficar chato, tá? Vou logo explicar como que eu faria. Então, é o seguinte. Quando a gente trabalha, já vou até esticar essa malha aqui, vou fingir que essa aqui é para uma cor. Como uma cor a gente usa 5 centímetros, né? Como eu acabei de falar para vocês, uma cor, um pedaço com 5 centímetros. Então, vou aproveitar esse pedaço aqui para encapar, para mostrar para vocês o que eu tô querendo explicar melhor. Tá? Já estiquei aqui a malha. Se vocês forem trabalhar uma cor, estiquei aqui o pedaço com 5 centímetros, já estiquei minha malha. Vocês sabem que a malha, ela não tem ponta, ela é fechada, ela é tubular, certo? Vocês vão encaixar, vocês não vão colocar um fio, só um pedaço aqui. Vocês vão, ó, juntar as pontas. Na verdade, vocês vão pegar o fio duplo, ó, as pontas estão aqui, tá vendo? Ó, aqui. As pontas estão aqui, ó. E vou colocar o fio duplo aqui, ó, no gancho, tá? Minhas pontas estão aqui, ó. Duplo.
ok? E aí a gente vai fazer a técnica todo torcidinho que eu já vou ensinar pra vocês já já. Desse jeito, se for uma cor, a gente não vai cortar nada, vai inteira a malha. Do jeito que a gente esticou, vocês viram que eu não cortei, tá? Se a gente for trabalhar com 3 pedaços, a gente vai ter que cortar, porque senão ela fica grossa demais. Então, ó, vou esticar aqui meus 3 pedaços com 3 centímetros. Senão o torcidinho fica muito grosso, fica feio, tá? Estiquei um. Ó. Estiquei o outro. Estiquei o terceiro. Então, eu vou juntar os 3 aqui. Estiquei os 3 aqui na minha mão. Tô com os 3 fios aqui. A outra ponta tá aqui. E eu não vou colocar inteiro igual eu coloquei esse. Eu vou cortar. Eu vou cortar. E aí, sim, agora... Ó, eu vou colocar aqui os 3 fios, as 3 malhas aqui no gancho. E em cada lado aqui, ó, em cada ponta, eu tenho os fios certinhos, tá? Essa é a diferença. Isso aqui faz toda a diferença. Ok? Então, eu vou colocar os 3 fios. Eu não vou dobrar e colocar inteiro igual eu coloquei o outro ali, tá? Ó. Então, para 3 cores ou 2 cores, é assim que a gente vai fazer. Como que torce, Brenda? Vamos lá. Eu sou destra, então eu sempre é mais fácil eu torcer virando pro lado direito. Os 2 lados eu vou torcer pro mesmo lado. Então, se você prefere, vai testar aí na sua casa. Esse gancho aqui, gente, deixa eu falar sobre o gancho. O gancho é importante pra gente poder prender aqui. Esse ganchinho, esses ganchos de cozinha autoadesivo, que eu comprei em loja dessas de R$1,99 de coisas pro lar, tá? Comprei um pacote com vários. Então, esse eu prendi na minha base de corte. Se você não tem base de corte, você pode prender num cantinho da mesa, vocês podem prender numa parede, num lugar que você vai poder fazer essa técnica aqui, tá? Ó, eu vou virar, que eu faço uma bagunça danada pra torcer, pro meu lado direito, ó. Tô torcendo aqui pro meu lado direito. Esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa, é o mesmo lado. Deixa eu só colocar aqui mais pra cima da mesa, que fica mais largo, fica mais fácil pra mim. Ó, pro lado direito. Os 2 eu torci pro lado direito um pouquinho. Agora eu vou pegar o que tá aqui do meu lado direito, vou passar por cima desse, ó. Troquei o lado, tá vendo? Troquei o lado aqui. E eu vou continuar fazendo isso, ó. Torço, torço. Tá bem torcidinho? De novo. Pego o que tá do lado direito e trago pro lado esquerdo. Eu vou sempre alternar dessa forma. Nada muda, gente. Ó, torço, torço. Vocês vão demorar um pouquinho a pegar esse jeitinho de torcer. É normal. Vocês vão achar que não estão torcendo direito, que torceu pouco, que tá torto. Isso vai acontecer até vocês pegarem o jeito, tá? Aconteceu comigo, também vai acontecer com vocês. Torço, 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 pego o lado direito, passo por cima, ó, e levo lá pro esquerdo. E com isso, vocês vão torcendo aqui a malha. Ó. E aí, depois vocês vão pegando o jeito, ó. Eu prefiro fazer rápido, porque daí meu torcidinho já sai mais perfeitinho quando eu faço ele rapidinho. Ó. Torço pro lado direito, torço pro lado direito.
pego o direito e trago pro esquerdo. É a mesma coisa a vida toda, até chegar no final, tá? E aí, ele vai ficando, aqui o torcidinho, como é que vai ficando bonitinho, tá? Então, eu vou torcer aqui toda essa minha malha. E eu volto já já pra mostrar pra vocês como é que a gente faz quando tira aqui do gancho, tá bom? Fiquem aí, hein? Já já eu volto. Ó, meninas, torci toda já, tá? Ainda não tirei do gancho. E vocês vão perceber que quando a gente termina aqui, quando a gente faz com 3 cores, esse fio torcido, ele vai ficar, lógico, muito maior do que se a gente fizer com uma cor só, porque a gente cortou a malha e abriu a malha, tá? Aqui, deixa eu pegar um bico de pato. Eu vou colocar aqui onde terminou o torcido um bico de pato. Deixa eu apertar bem ele aqui e cortar esse excesso aqui, essa sobra. Tá? Corta aqui essa sobra. Como eu sempre digo, não joguem fora, reservem. Tem uma caixinha, tem uma caixa de sapato onde eu coloco todas as sobras de malha, tá? Dos fios. E aqui, ó, onde a gente cortou, vou logo fazer o acabamento aqui. Nada que a gente não saiba, é cola de silicone na pontinha. Não. Bagunça bem essa pontinha, molha bem, tudo é silicone, gente. Então, ó. Suja bem aqui. Molhou bastante a pontinha aqui. Posso dar uma soltadinha aqui rapidinho, sem deixar distorcer. Ó. E vou esticando assim pra cima. Pronto, ó. Só pra juntar mesmo. Opa. Fiz isso, pego o biquinho de pato de novo e já coloco aqui bem na pontinha, dou uma apertada, até secar. Daqui a uns 5 minutinhos já tá seco, tá? E agora eu posso tirar do gancho. Quando eu tiro do gancho, ao contrário do que muita gente pensa, ele não desfaz, ó. Ele fica assim. Todo torcidinho, bonitinho. Olha que lindo que fica esse torcido, gente. Tá? Aqui vai dar, dependendo do quanto você estica aí a sua malha, 2 tiaras, dá tranquilo quando a gente faz assim com 3 cores, tá? Com 3 pedaços. Isso aqui dá pra fazer 2 tiaras. Ok? Então, agora eu vou começar a encapar a minha tiara. Como vocês já sabem encapar, então eu vou começar a encapar em off. É rapidinho, eu já volto pra gente fazer o acabamento da tiara. E aqui já vai estar sequinho. Aí vocês vão ver como é que a gente vai prender, tá? É igualzinho nós fizemos na tiara trançada. A mesma forma de encapar, de fazer, mesma medida, tudo igual, tá? Já volto. Esqueci de dizer, gente, eu vou trabalhar com a tiara de silicone mesmo, tá? Não vou usar a tiara de metal. Foi o que eu falei pra vocês. O único modelo que eu realmente gosto de trabalhar as tiaras de metal, que eu vou ensinar aqui no curso pra vocês, porque existem outros modelos que eu uso, mas não estão no curso, tá? É a tiara laço, que foi a última aula que eu ensinei aqui pra vocês. Então, eu vou trabalhar com a tiarinha de silicone mesmo, tá? Vamos lá, meninas. Ó, aqui já deu mais ou menos para dar uma secadinha na pontinha, só para vocês terem noção de como fica. Fica assim, ó. Tá? Eu vou começar por essa ponta aqui mesmo. Aqui eu já encapei até dar os 3 dedos, lembra? Eu sempre faço com dedo, eu não faço medida de centímetros aqui. Mas vocês podem dar aí uns 4, 5 centímetros se vocês preferirem, tá? 3 dedinhos e a parte onde eu vou colocar essa ponta, ó. 3 dedos eu liberei e aqui a parte da pontinha. Já coloco aqui, solto. Deixa eu colocar isso pra cá. E aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que abrir a malha, ó, igualzinho a outra tiara. Abro a malha e vou passar umas 3 vezes aqui pra segurar bem essa parte, ó.
colocar essa trança pra cá agora, senão ela vai me atrapalhar um pouco. Vou botar assim, nessa posição que é melhor pra mim. Abro a malha de novo aqui. Ó. E estico bem. Pego a ponta aqui bem, ó. Cubro bem. Sempre apertando, tá? Duas voltas. Abro bem aqui a terceira. Passo a terceira aqui também. Ó. 3. Apertei bem aqui. E agora, ó, eu passo a trança toda aqui para esse lado esquerdo. Peraí, ó. Aqui. Vou continuar encapando, ó, a minha tiara. Igualzinho a tiara trançada. Continuo encapando até chegar aqui do outro lado, de novo, lá nos 3 dedos, deixando um espaço para pontinha, mesma coisa, tá? Vou continuar até chegar lá e volto com vocês pra gente finalizar. Ó, já encapei aqui, separei onde a gente vai colar a ponta. E aqui, gente, eu não cortei ainda o torcidinho. Eu já vou passando um pouco da cola de silicone aqui, em cima da tiara. E prendendo aqui a minha torcidinha, ó, minha tiara. Tá? Se vocês quiserem ir colocando um biquinho de pato para segurar, esperar um pouquinho é bom, antes de fazer o acabamento. Aqui no vídeo não dá, porque senão fica demorando muito. Mas o ideal é realmente ir colocando, ó, a torcidinha aqui por cima, apertando para que grude bem, né? Cole bem. E para que não fique nenhum vão aparecendo, não fique buraco. Colando assim, desse jeito. E aí, vocês podem ir colocando o biquinho de pato para segurar, tá? Aqui, ó. Tem que apertar bem. Cheguei aqui. Então, eu já sei que é aqui que eu tenho que cortar. E antes de cortar, a gente tem que ter atenção, ó. Aqui eu já vou colocar o bico de pato para eu não desenrolar. Porque se eu não colocar aqui um bico de pato, gente, antes de eu cortar, o que que acontece? Desenrola toda a torcidinha, ela vai desembolando tudo e depois você tem todo o trabalho de torcer de novo. Então, eu tenho sempre que colocar o bico de pato antes de cortar. Agora sim, eu vou botar 2 bicos de pato, na verdade, ó. Um aqui e um aqui. Não, aqui nem vai precisar, porque eu vou colar agora. Já vou fazer o acabamento. Então, aqui eu vou cortar, segurando bem aqui para não desenrolar também. E corto aqui na altura de onde eu botei o bico de pato, ó. Depois, o mesmo acabamento que eu fiz aquela hora, que eu passei um pouco de cola nessa ponta e prendi com bico de pato, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui foi tudo que sobrou, dá para uma outra tiara. Então, dá para vocês fazerem 2 tiaras com essa medida que eu passei para vocês, tá? Com os 3 pedacinhos de 3 centímetros, 3 pedaços de 3 centímetros. Dá para vocês fazerem 2 tiaras. E ainda sobra um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou passar aqui na ponta. É isso aqui que vocês vão fazer ali naquela ponta também. Eu também faço nessa ponta que tá aqui na tiara, só para dar uma seguradinha. Ó.
Deixa eu só limpar minha mão. Toda hora a gente limpa a mão, porque, ó, a mão vai ficando cheia de cola, tá? E vou dar aquelas 3 voltas já aqui em cima. Dessa forma, como eu passei cola de silicone na ponta, ela não vai desenrolar, tá bom? Além disso, eu tenho que apertar bem. Então, uma volta. Duas. Aqui eu tenho que apertar bem essa parte da ponta aqui, daqui. Três voltas. E aí eu continuo a encapar. Aqui eu vou colocar um bico de pato, porque eu lembro, eu vou cortar um pedacinho aqui do final. Pra colocar aqui. Para o meu acabamento ficar bonitinho. Aqui. Corto o excesso. E continuo. Aqui no final, vou dar minha última voltinha aqui. E finalizar aqui atrás, como vocês já sabem, como eu já ensinei pra vocês na outra aula. Corto aqui rente. Vou passar bastante cola aqui nessa ponta. Lembrando só uma coisa, gente, uma observação importante. Quanto mais escura for a cor da malha, mais aparece a cola. Então, a gente tem que molhar bastante com a cola para que ela, na hora que a gente for colocar aqui, ela não fique esbranquiçada demais. Se ela esbranquiçar muito, a gente tem que fazer outro acabamento, tá? Aqui, com o dedo eu já dou aqui uma ajeitadinha. E vou... Porque quanto mais escura a malha, quando a gente molha, mais escura ela fica também, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo, se vocês tiverem a etiqueta, é aqui que eu colo. Porque não aparece, tá? E aqui eu nem vou mexer muito, gente. Depois que secar, eu vou ver como é que vai ficar, para poder colar a etiqueta. Quanto mais a gente mexe, mais esbranquiçado fica. Aí a gente tem que ir tirando aqui o excesso da cola. Então, trabalhar com as cores escuras é um pouquinho mais difícil na hora de fazer o acabamento do que trabalhar com as cores claras e as cores neon, as cores candy e as cores neon, tá? Mas vê que eu passo bem a tesoura assim, e com isso eu vou tirando o excesso da cola também. E aí isso facilita, tá bom? Ó. Prendi aqui, tirei o excesso da cola com a própria ponta da tesoura. E agora é só esperar secar e colocar aqui depois a minha etiqueta.
É isso, meninas. Com isso, finalizamos aqui a aula da nossa torcidinha. Olha como essa tiara fica linda. Ela fica perfeita, ela vende bastante também, tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo, até a próxima aula.